Onde começa a história da árvore da vida? Em hebraico, Etz HaChaim, tá? Onde começa isso? Começa na criação do mundo. Deus criou Adão e Eva. Quando Deus cria Adão e Eva, ele coloca eles aonde? Ele coloca eles no Gan, no jardim do Éden, ou seja, o Éden é mais um lugar, tá? Eu já expliquei isso em algumas outras vezes, eu não quero voltar tanto, tá? Mas o que eu sim quero explicar para você é que o Gan, ele não é o mesmo tipo de existência que nós temos hoje. A vida de Adão, naquele dia, a gente está falando do 6º dia da criação. Adão e Eva foram criados no 6º dia, e o que eles já foram criados, até é importante se você saber, com corpos de pessoas como elas têm 20 anos. Eles já não foram criados bebês e ficaram grandes. Não, quando ele criou, ele já tinha 20 anos. Agora, o que acontece? Deus coloca ele no Gan, presta bem atenção, ele tem olha o livre-arbítrio dele. Por um lado, ele não tem maldade dentro dele. Ele foi criado de uma forma pura. Adão e Eva não tinham Yetzer Hará, o mau instinto. Eles não tinham aquela vontade de fazer o mal, de fazer uma coisa errada. Não tinham. O mal era externo a eles. Ainda assim, eles têm livre-arbítrio. Por um lado, eles estão no meio do caminho. O que significa isso? Existe o Éden, é o mundo vindouro. É quando não há mais nem a possibilidade do mal. Termina o livre-arbítrio e é uma conexão completa com Deus. A gente vai explicar isso bem mais profundamente mais adiante. A outra opção é cair. É ir para o que a gente chama de Olam Hazé, esse mundo. Tem o Olam Hazé, esse mundo, tem o Olam Abá, o mundo vindouro. O Gan não dá para ficar lá muito tempo. O Gan é intermediário, é um corredor, tá? Então, ele vai ou para cá, ou para cá. O Olam Abá, no mundo vindouro, a presença divina é revelada e é pura bondade, pura luz. Nesse mundo, a presença de Deus é oculta e existe muita maldade. No mínimo, igual ao nível da bondade, tá? Ele está na metade do caminho, beleza. Então Deus bota ele no Gan e ele dá para ele uma ordem. A gente sabe que Deus bota Adão num pomar. Pessoal, por favor, não cometa um erro de pensar que você está no jardim botânico, tá? Não, a Torá não é isso, tá? Não adianta você agora tentar pensar, é um pomar, eu tenho uma chácara, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente está falando de conceitos místicos, tá? Se alguém está imaginando a serpente andando assim, não sei o quê, também, a serpente, a Kabbalah explica, é uma representação do mal. Não estou falando que essa história não aconteceu, ela aconteceu, mas a gente não pode ter a visão infantil, tá? De ler a Torá como se fosse um gibi, mais ou menos a gente até falou sobre isso, tá? Então, ele está nesse pomar. Nesse pomar, Deus fala para ele assim: Adão, tem aqui muitas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não estou falando da árvore da vida. Essa é Etz Hadat. Etz Hadat, dat em hebraico é o conhecimento, é a sabedoria. Essa você está proibido de comer. Esse fruto você não pode comer. Os outros todos, não tem nenhuma exceção. Tá? Muito pelo contrário, Deus fala para Adão, se você ler o texto bem, ele fala assim: de todas as árvores você pode comer, talvez até você deve comer, mas dessa daqui você não pode. Não aparece aqui explicitamente para a gente esse tema da árvore da vida. Não aparece. E aí a gente conhece a história da serpente, que ele seduz Eva, e Havá seduz Adão, cada um vai sendo seduzido, mas no final da história, Adão e Eva, eles comem do fruto proibido. Muito bem. Muito bem não, né? Eles fizeram um pecado que não deveriam ser feitos e a gente não vai explicar por que eles fizeram. Você vai falar, mas eu já entendi, a serpente seduziu, mas será que eles eram bobinhos? Obviamente que não. Tem segredos muito profundos que não é o que eu vou ensinar nessa live, tá bom? Agora, vem o Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, agora o que aconteceu? Uma transformação essencial.
Antes, Adão e Eva, eu falei para vocês, eles não tinham Yetzer Hara, eles não tinham o lado mal dentro deles. O mal era externo, era a serpente. A serpente pode tentar convencer eles de algo, mas eles sabem qual é a verdade. Eles sabem o que é correto. Eu sei que volta a pergunta, então, como é que eles pecaram, mas guarda isso para outra live ou para a Academia de Moisés, tá? Lá a gente tem uma aula sobre isso. Tem que achar, mas a gente tem. Alguma vez eu já falei sobre isso, tá? Mas então, se a gente volta a esse tema, eles agora têm o mal dentro deles. O que significa isso? Você fala, mas como é? Se uma pessoa não tem o mal dentro dele, como é que ele vai pecar? É que nem dieta. Eu vou explicar uma coisa. Ou, sei lá, drogas. Uma pessoa sabe que a droga é uma droga. Ela sabe que é horrível. E mesmo assim tem pessoas que caem nisso. A pessoa que tem dieta, ela sabe que não pode comer batata frita, mas ele come. Eu não estou falando que Adão e Eva estavam com vontade de comer batata frita, tá? Que eles viram uma laranja suculenta, falando, cara, não dá sem essa laranja. Não é isso. A gente está falando de algo de níveis espirituais. Eles pensaram que eles iam alcançar um nível espiritual mais elevado, comendo do fruto do conhecimento. Não. Tem pessoas que entendem errado. Tem pessoas que pensam, cara, eles vão comer para ser como Deus, agora eu vou ficar que nem ele, agora eu vou ser o Superman e ela vai ser a Mulher Maravilha, que já é judia, não é? Gal Gadot, não é isso? Então já tá tudo em casa. Não! De forma alguma. Eles estavam querendo um nível espiritual para se aproximar ainda mais de Deus. Uau! Exatamente isso. Então, eles comem da árvore do bem e do mal, e agora o que muda é que o mal entra dentro deles, e não só deles, do mundo todo. Agora, tudo que existe no mundo, ele vai ter um lado positivo e negativo. Vai ter algo que é reveladamente boa, e vai ter algo oculto que esconde uma maldade. Que esconde algo negativo, esconde uma deficiência. E muitas vezes a gente até vai ter dúvida. O que é certo, o que é errado? Por quê? Porque a gente vai ter duas vozes. Uma voz levando a gente, que é a nossa alma divina, levando a gente a querer fazer o bem. E a gente tem uma alma animal, que ela vai tentar pensar só no mundo material e tentar fazer a gente fazer o que é errado. E é esse dilema que entram Adão e Eva. Agora veja bem, eles ainda estão no Gan, ainda estão no jardim do Éden e eles pecaram. E agora o que acontece? Vem Deus, fala como é que vocês fizeram isso, a gente não vai entrar nesse diálogo fascinante, mas aí Deus fala o seguinte, eu vou assim... Mas uma coisa, eu vou fazer a minha tradução, que eu confio mais. Vayomer Hashem Elokim, disse Hashem Deus, Hen Adam aya ke'achad mimeno, Adão, ele se tornou como um de nós. Ladat tovara, porque ele tem esse conhecimento do bem e do mal. Eu expliquei, isso significa, tá? Se você quer entender esse versículo, isso significa que ele tem agora a capacidade de livre-arbítrio completa. Então parece que é positivo, mas não era a vontade de Deus, tá? Então ele agora tem um conhecimento do bem e do mal. E agora, ata com ain, tá? E agora, penishlach yado. Pode ser que ele vai colocar a mão dele, ou seja, ele vai fazer algo que não é para ele fazer, velakar gam etz hachaim. E ele vai comer vachai leolam. E ele vai viver eternamente. Qual o problema? A gente aqui vê a primeira vez que aparece esse tema da árvore da vida. E Deus revela que se Adão comer dessa árvore, ele viverá para sempre. Ok, ele pecou, mas qual o problema dele viver para sempre? Tá? Ele pode talvez fazer tchuvá, ele pode se arrepender. Então vamos tentar entender o que significa. E aí o que Deus fez? É interessante a gente saber que a continuação,
Os versículos falam que Deus expulsa nesse momento Adão e Eva do jardim do Éden. Vocês estão vendo que eu não estou falando do paraíso? Porque eu quero que você estude Torá de outro nível. Eu não quero mais esse nível infantil. Para isso tem a Academia de Moisés. É para você ter outra visão, para você aprender da forma correta, para você aprender com profundidade didático. Também um hebraico. Você vai aprender com os teus olhos hebraicos. É outra vida espiritual, outra ligação com a Torá, com a Bíblia, com Deus, com tudo. Eu posso te garantir. Faz o teste, por favor, para o seu bem. Tá? Esse é o melhor conselho que eu tenho para dar. Então vamos lá. Então o que aconteceu? Ele sai, nesse momento, ele é expulso do Gan. Mas o que quer dizer que ele é expulso? Ele sai desse nível espiritual. E eu falei que ele tinha para um lado, para o outro, agora ele vai para o Olam Hazé. Ele vai para esse mundo. E nesse mundo, ele não tem mais acesso, nesse momento, à árvore da vida. Ele não tem acesso a ela. E o motivo, então Deus bota lá Kruvim, né, anjos, querubins com espadas, com especiais, que impedem a entrada dele. Isso aqui é pura Kabbalah, pura mística, mas não é o que a gente mais importa agora para a gente entender o tema da árvore da vida, tá? Vamos tentar entender uma coisa. Qual o problema dele comer a árvore da vida? O que ela significa? O que tem dentro dela? Agora a gente vai tentar... A gente pegou a história da Torá, a história bíblica, e agora a gente vai tentar entender ela profundamente através da Kabbalah. A Kabbalah explica que Etz HaChaim é a expressão de Deus nesse mundo de uma forma completa, onde não há maldade. Só há a luz divina de uma forma completa. Eu vou explicar isso ainda de uma forma mais profunda, tá? Nós sabemos, Deus, ele é mais do que infinito porque ele criou o infinito. É muito importante entender a definição de Deus de uma forma completa, que aqui eu só estou dando aqui uns insights, tá? Só algumas coisas para te iluminar. Então, Deus, quando ele cria o mundo, ele faz as contrações dele, ele faz o tzimtzum, e nessas reduções, exatamente para ele poder se revelar, então ele se revela através de emanações, através de sefirot, tá? São atributos de Deus que revelam ele no mundo. É a atuação de Deus no mundo, tá? Isso depois, a gente não está falando da essência de Deus, é uma criação dele para se revelar nesse mundo, tá? É o conceito da Sefirot. Agora, a gente foi falando que Deus, para ele se revelar, ele tem que se contrair, ele tem que se ocultar. Senão não dá. É demais. Só que isso é feito gradativamente. Esse gradativamente, depois de alguns gradativos, tá? Eu não vou falar agora de níveis que diz a Kabbalah como Adam Kadmon, o homem primitivo, o Kav, conceitos que isso realmente é para a Academia de Moisés. E sim, eu vou falar que agora ele cria... a primeira, vamos falar, o maior filtro que ele cria para já criar esse mundo, ele cria o Olam, o mundo da emanação, o Olam da Atzilut. Isso aqui, pessoal, não é um mundo, não é um planeta, é um conceito, tá? É um conceito da criação de Deus, da revelação dele. Nesse lugar não há espaço para algo que não é Deus. Ainda é um mundo completamente de luz e de bondade. Por isso nem existem anjos, porque Deus preenche ele, a luz de Deus, tá? Preenche isso completamente. Depois disso, tem o mundo da criação, da formação e o nosso mundo, que é, ou seja, onde Deus foi se contraindo mais e mais, ele chegou no mundo da criação, tá? E nesse mundo da criação, Deus está oculto. Muito bem. O nível da Etz HaChaim, da árvore da vida, é a revelação de Deus, é a emanação de Deus nesse Olam, nesse nível, tá? Nessa expressão divina que se chama Olam Atzilut, no Olam da emanação. Ou seja, é um nível espiritual onde não existe nem a possibilidade do mal. No Olam da criação já há uma pequena
possibilidade do mal. Por isso também que nesse Olam já existem algumas criaturas, já existem alguns tipos de anjos que são os anjos mais elevados. No Olam da formação, já é um nível de revelação divina menor que permite a criação de muito mais anjos, mas ainda não seres humanos. Porque se a gente estivesse nesse mundo, a gente não teria livre-arbítrio. Lembra muito Adão no Gan, no jardim, onde a presença divina ela era revelada. Então ele não tinha a pergunta, Deus existe? Como assim? É claro, eu falo com ele fala comigo, tá? Então, com toda, a gente está falando aqui de profecia, coisa assim, mas para você entender um pouco esse conceito. Então, a Etz HaChaim é a árvore da vida, ela representa então a revelação divina dessa forma completamente positiva, boa, só a luz. O plano inicial, se Adão tivesse usado o livre-arbítrio dele da forma correta, ele teria comido dessa árvore e aí ele teria chegado no nível de revelação completa que um humano pode chegar, que é o Olam Abá, que é o mundo vindouro, que também é um tema que a gente tem que desenvolver, mas você já consegue entender, tá? Então, por que Deus não deixa ele comer? E o que significa que se ele comer, ele vai viver eternamente? Por um lado, sim, é a luz de Deus de uma forma tão pura, clara, tão forte, tão intensa, que o ser humano ele se torna imortal, que é o objetivo da criação. Saiba disso. A gente ainda vai chegar nisso, é o ponto até que eu quero chegar. Mas nesse momento era prejudicial para Adão e Eva poderem comer desse fruto. Por quê? Porque eles agora colocaram o mal dentro deles. O mal está dentro deles. Se eles comem agora da árvore da vida, da Etz HaChaim, eles vivem para sempre com o mal dentro deles. Eles eternizam também a maldade, o errado. Não é o objetivo divino. Então, o que acontece no mundo? O que acontece é que eles são expulsos do Gan, do jardim, e agora eles vão ter que fazer o tikkun deles. Cada pessoa agora vai ter que fazer o seu tikkun, o seu conserto. Ele tem que se consertar, ele tem que tirar o mal. E aí, dessa forma, ele se prepara muito mais, ele se prepara a nível de corpo e a nível de alma, para poder, na época da redenção, se juntar, comer do fruto da árvore da vida e chegar ao nível do mundo vindouro. Esse é o plano divino, ou seja, a árvore da vida, ela existe, ela vai ser ainda revelada, mas ela vai ser revelada quando a humanidade, cada um de nós, existe o lado pessoal e existe o lado total de toda a humanidade. Quando for feito o Tikkun Olam, quando o ser humano, ou pelo mérito dele, ou Deus vai fazer isso, exterminar o mal aqui. Aí você está falando, caramba, eu acho que eu vou ter que esperar por Deus. A gente não fala isso. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte, porque eu tenho que fazer a minha parte para exterminar o meu mal e me juntar a Deus. E sobre isso, olha só que coisa interessante. Se a gente vê onde mais aparece, eu estou falando da própria Bíblia, sobre a árvore da vida, o rei Salomão traz para a gente. Ele fala no livro de Provérbios, Etz Chaim Hi, a árvore, essa é a árvore da vida, la machazikim ba, daqueles que estão presos a ela, que estão ligados a ela. O rei Salomão está falando da Torá. Através do estudo da Torá, quando a gente está estudando a Torá de uma forma pura, com realmente a vontade e a intenção de entender a Deus, de poder entender quais são os preceitos que Ele quer de mim para cumpri-los. Quando a gente quer entender Deus dessa forma mais profunda, estudando a Kabbalah, mas pessoal, estudando a Kabbalah de uma forma organizada, didática e verdadeira, não tentando fazer cursos aqui, fazer a coisa... Não. De uma forma organizada, parece propaganda, mas para isso existe a Academia de Moisés. E não é esse o motivo da live. Esse é a gente tem que estudar bem. Quando você se liga a isso, a Torá é a árvore da vida.
É a forma como Deus, ou seja, se você me perguntasse onde está a árvore da vida, por um lado ela não está, por outro lado Deus deu algo para a gente que ainda nesse mundo a gente tem a capacidade de se unir à árvore da vida. E é através do que eu acabei de falar, do estudo da Torá em todas as suas disciplinas, como essa live, que a gente pega a própria Torá, a gente entende ela de uma forma mais profunda e a gente chega no conceito de Kabbalah e a gente chega a entender muito melhor o que aconteceu, a gente entende Deus melhor. E é uma hora que a gente está completamente cercado de luz e de pureza, onde não há maldade. Aí é o Etz HaChaim, e a pessoa ela ganha vida, e essa vida ela entra dentro da nossa alma, e é o que vai dar pra gente a vida eterna, é o que vai dar pra gente a possibilidade de viver no Olam Abba, no mundo vindouro. Eu espero que tenha ficado bem mais claro para você esse conceito da árvore da vida, como ele realmente é, como ele aparece, como eu falei para você, na Kabbalah, antes de tudo, na Torá, na Kabbalah, e como os nossos cabalistas trazem como isso é importante a gente saber até o dia de hoje.